Fala galera, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Eu sou Alexander Ketzmann, trabalho com segurança da informação há mais de 10 anos, né? Atualmente estou como consultor de segurança de rede na Whitec e no meu tempo livre acabo tocando a minha empresa aqui, Treinamentos, tá? Gostaria de agradecer aí o Marco e a Carol pela oportunidade de apresentar um pouquinho aqui do meu conhecimento para vocês, beleza? Bem, então vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre proteção contra ameaças em redes corporativas, tá? Ah, Bem, o que que seria a proteção contra ameaças em redes corporativas? É a porta de entrada da sua empresa, né? Geralmente você tem vários servidores, né, embaixo da sua rede, né, digamos assim, que precisa ter uma segurança para quem vem de fora poder acessar somente o que é necessário, né? Então, para isso, a gente conta com alguns mecanismos de segurança, o que seria a nossa porta de entrada. Bem, eu coloquei aqui para vocês, a gente tem, logo no comecinho, né, há mais de 25 anos, tem a parte de roteador e firewall, até coloquei um desenho aqui para vocês para ilustrar, para quem não conhece sobre firewall, né, acabou juntando essa palavra, né, quando a gente fala de roteador, é um firewall, né. Mas qual que é a diferença? O roteador ele vai ser responsável por rotear o tráfego da sua rede interna para a rede externa, ou vice-versa, ou até mesmo tem roteadores que fazem só a parte interna, tá? Enquanto o Firewall é um dispositivo de segurança que ele vai monitorar o seu tráfego de rede, né? Ele vai decidir o que que entra e o que que sai. Você faz toda essa parte de configuração. Eu coloquei aqui alguns modelos, né, que fazem isso, que ele é um roteador e ele tem a junção do Firewall. Então, a gente tem modelos da Intelbras, TP-Link, D-Link, que a gente vê em empresas pequenas. Eles não garantem a segurança por completo, né, da rede, digamos assim. Ele vai ser simplesmente, você consegue só colocar o que pode entrar e o que pode sair. Só que você não tem um controle, na verdade, o que o usuário está acessando, né? Uma camada de aplicação, você não consegue bloquear uma aplicação, você consegue só bloquear a porta, né, ou o protocolo. Então, esses roteadores são indicados, mas na verdade nem são tão indicados, né? Seria mais para residência, né? Ou uma empresa muito pequena, porque com essa lei da LGPD vai ser cada vez cobrado um equipamento mais robusto para proteger sua rede. Lembra que quando a gente fala de roteador, é a porta de entrada, né? É como você monta a sua empresa falando o que pode e não pode acessar. Então, você precisa ter um equipamento robusto para garantir toda a segurança da sua rede, beleza? Seguindo aqui, a gente tem o UTM, né, que é o Gerenciamento Unificado de Ameaças. A tradução dele, né, a sigla dele, o UTM, é Unified Threat Management, certo? Que é um termo de segurança da informação que ele vai agrupar, na verdade, várias soluções dentro do roteador. Tá? Que tipos de soluções são essas? Ele vai ter o Firewall, que já tem num roteador, né? Até esqueci de comentar para vocês, no Firewall, nesse roteador, até o modem da sua operadora, geralmente Vivo, Net, ele já te fornece um roteador com Firewall, só que não vai contar com a segurança de um UTM. Um UTM vai te agregar? Além do firewall que ele vai te entregar, que é para informar quais são os tipos de protocolos que podem ser passados por ele, ele também vai te contar com uma filtragem de stateful, ou seja, eu consigo ver o que pode e não pode ser trafegado. Ele vai te dar uma opção de você fechar uma VPN, que é um site-to-site, ou um client-to-site, ou seja, você consegue fechar uma VPN com uma outra organização sua, tá? De forma segura, com criptografia, ou nessa modalidade que nós estamos trabalhando ultimamente, que é o client-to-site, ou seja,
o usuário está na casa dele e, dependendo do que ele precisa, a gente fecha um client site, uma VPN, certo? E ele consegue conectar de forma segura, né, aos recursos que estão dentro da sua organização. A gente vai ter antivírus, vai ter um IDS ou um IPS, é um pouquinho diferente o IDS, né? Eu até acabo comentando que o IDS, faço uma analogia, que o IDS é quando alguém, na verdade, só vai te avisar. Então, eu até costumo brincar, é quando a mulher acorda o marido e fala, ó, tá acontecendo alguma coisa, levanta aí, vê lá o que está acontecendo. O IPS não. Ele já tem um sistema que já vai fazer a proteção para você, né? Então, além de ele verificar, ele já vai tratar a informação para você sem nenhuma ação, tá? O próprio Firewall, né, o próprio UTM vai cuidar disso para você. Ele vai ter balanceamento de carga, alguns já vão apresentar para você uma solução mais robusta, né? Em vez de balanceamento de carga, que é você ter dois links e ele faz alteração, ou seja, quando cai um link, entra o outro. As soluções que eu vou mostrar até para vocês mais para frente, que é o NGFW, eles vão contar com SD-WAN, né? Ou seja, eu consigo ver a instabilidade, a latência, e aí eu consigo fazer a alteração. Então, ele consegue medir se o link está com algum tipo de latência e faz a alteração. Então, é super importante isso. Em alguns UTM vocês vão encontrar só balanceamento de carga. Esses exemplos que eu estou dando, ele pode muito se misturar com o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas isso vai depender de cada equipamento, beleza? Alguns equipamentos de UTM, ele também vai te fornecer relatórios e logs. Às vezes vão ser pagos, às vezes vão ser gratuitos. E a inspeção profunda do pacote, que é o Deep Inspection, tá? Ele consegue abrir o pacote e ver o que está passando por ali. Eu coloquei alguns modelos aqui, né? O PFSense e o DryTech. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com PFSense. Quando me pergunta se é uma solução para a empresa, eu falo que não. É um baita de um equipamento gratuito, ele tem segurança, mas não é um NGFW. A gente também tem um DryTech que fecha VPN, vai ter algumas opções aqui que eu falei para vocês, tá? Tem até algumas opções pagas, mas também pode ser utilizado, beleza? Aqui no próximo slide a gente vai falar sobre o NGFW, né? Que é o Firewall da próxima geração. A abreviação de NGFW é Next Generation Firewall. Que é o NGFW? Até coloquei alguns modelos aí. Bom, você vai encontrar esses modelos em empresas maiores, tá? E aí, ainda mais com a LGPD que tanto está se falando, e a gente está falando que a sua porta de entrada, você tem que ter um desses equipamentos. Eu trouxe os modelos que existem no mercado e que eu considero que são baita de equipamentos, tá? Vão ser mais caros. Por exemplo, se você vai fazer um comparativo com a Fortinet e o PFSense, cara, vai ser mais caro, porque tem pessoas trabalhando ali por trás, tá? Então, sendo que você tenha qualquer um desses tipos de equipamentos e seu técnico seja especializado nessa solução, qualquer um deles vão ser bom. É, existe um Gartner, né, que você consegue ver qual que é o melhor firewall, né? Eu acredito hoje, dentro dos melhores que tem, é o Palo Alto, né? Ele vai te contar com mais segurança. Mas, por exemplo, eu tenho um Sophos bem configurado. Beleza, você está protegido, desde que ele tenha configurado e esteja com todas as filters habilitado e esteja bem dimensionado para o seu ambiente. Não adianta você comprar um equipamento mais barato, mas que também não suporte todos os usuários trafegando. E aí, qual que é a diferença do NGFW para um UTM? Para mim, na verdade, é mais um marketing do que qualquer coisa. A única diferença assim maior é que ele vai trazer para você. Ele vai ter um controle de aplicação, ou seja, eu consigo, além de bloquear a porta, protocolo, eu consigo bloquear a aplicação. Por exemplo, lá dentro do Facebook tem alguns aplicativos de jogos, né? Só que seu departamento de marketing
precisa acessar o Facebook, mas você não quer que ele jogue. Com um desses equipamentos, você consegue, na verdade, proteger, né? ah, Ele consegue entrar dentro da camada quando vem alguma solicitação do Facebook. Se ele vê que é jogo, ele bloqueia. Porque esses equipamentos estão preparados, ele sabe exatamente o que está se passando por ele. Ele consegue fazer esse filtro. E além disso, você consegue filtrar pelo nome do usuário. Tá? Você consegue fazer uma integração com LDAP, com Radius ou com Active Directory. Você consegue fazer essa integração e você consegue ver o usuário. E aí você começa a criar grupos, na verdade, para bloquear. Então, por exemplo, o departamento de marketing vai ter esse tipo de acesso. O departamento do financeiro pode acessar esses dispositivos, tá? E aí você consegue fazer um filtro mais apurado. E outra coisa que o NGFW tem é mais poder de processamento, porque muitas pessoas antigamente o que fazia? Ah, eu preciso de um bloqueio de spam, ou seja, contratava uma solução à parte. E aí muita gente, quando começou essa parte de UTM, NGFW, se questionava: será que é possível um único equipamento fazer tudo? Sim, é possível. Você consegue ter o anti-spam, você consegue ter o antivírus gateway, ou seja, quando um usuário vai baixar algum tipo de aplicativo além do endpoint que tem na máquina, ele pode ter um antivírus gateway, ou seja, na hora que ele for baixar, o próprio roteador vai fazer o bloqueio. Claro, são coisas diferentes, tá? O antivírus do usuário do antivírus que tem no roteador, tá? Um vai proteger na hora que ele está baixando, mas se alguém espeta algum pendrive, não vai ser, na verdade, o roteador que vai fazer esse papel. Então a gente tem que tomar cuidado também. Uma coisa não inibe a outra. Você precisa ter a segurança, porque é o usuário que está colocando um pendrive lá, ou seja, ele não está passando de fora para dentro. Então, ainda precisa ter um endpoint instalado no computador. E só para a gente finalizar, eu vou até fazer um comparativo entre o UTM e NGFW, né? Que seria, na verdade? Um é mais só para ficar bem clara a diferença de um para outro, né? Um UTM vai ter a facilidade de implementação e gerenciamento, enquanto um NGFW vão ser políticas e gerenciamento personalizados. Tá? Você precisa fazer mais coisas manualmente, de forma personalizada para cada departamento, enquanto o UTM não. Então eu falo que o UTM é a simplicidade e o NGFW é a personalização. Mas isso pode se confundir, tá? Você pode ver em algumas empresas, por exemplo, a Palo Alto vai falar que é um UTM, mas também ele é um NGFW. Então acaba confundindo, né? Criaram mais essa parte de marketing, mas eu quis passar para vocês a analogia para vocês entenderem o que é um Fire, o que é um roteador, NGFW. Muitas vezes você vai ver falando assim, ah, eu tenho um Firewall do ForcePoint. Não, ele é um NGFW, mas a gente tem o hábito de chamar de Firewall. Bem, eu já mexi com Fortinet, eu já mexi com Cisco, Checkpoint, SonicWall, uh, Sophos eu mexi muito pouco, tá? Palo Alto eu não tive a oportunidade de mexer. E de todos, o que eu acabei me especializando mais foi a WatchGuard, tá? Eu não estou falando que ela é melhor e nem a pior, tá? Foi a que, dentre todas, eu achei mais simples, tá? Parte de configuração e a solução. Por quê? Vou até passar aqui para o próximo slide. Aqui são alguns recursos de proteção que ele te dá, né? Ela é bem simples na questão de feature, né? Na hora que você vai comprar o Firewall, ele vai te dar o Standard, o Basic Security ou o Total Security. O Standard ele só vai te dar o poder de atualizar o Firewall, né? Saiu uma nova versão ou teve alguma vulnerabilidade, você vai manter atualizado. Você vai ter o SD-WAN, que é o balanceamento de carga baseado na instabilidade do link, né? Na latência, você consegue fazer algum tipo de alteração. E o suporte, tá? Enquanto a Basic e Total Security vai te garantir
a solução. Então, por isso que eu coloquei aqui para você o que ele garante, tá? Bem, vamos falar de alguns recursos que tem. Dentro de outros firewalls vai ser a mesma coisa, tá? Pode ser que esteja com outro nome, mas vai garantir. O que eu gosto do AtGuard é que ele pega outras empresas, na verdade, para fazer o serviço. Então, por exemplo, aqui, o IPS. Quem está atrás fazendo o serviço é a Trend Micro. Ou seja, é a Trend Micro que faz essa opção de IPS. Ela já tem um serviço. A WatchGuard vai lá e embute dentro do software dela, tá? Que seria o IPS? Eu já até tinha falado para vocês que é aquela analogia que vai te proteger. Ele vai varrer todos os principais tráfegos, né, que você configurar, porque você tem que configurar isso na regra. Então, ele vai varrer todo o tráfego das regras que você configurou e ele vai te fornecer proteção em tempo real contra ameaças de rede. Então, se alguém está tentando fazer um ataque de DDoS, ele vai verificar que está muitas tentativas, vai colocar o IP numa blacklist, ele vai fazer isso tudo automaticamente, beleza? A gente tem o Application Control, que também quem entrar por trás é a Trend Micro. Que seria o Application Control? É aquilo que eu tinha falado para vocês. Eu quero permitir que meu departamento de marketing acesse o Facebook, mas eles não podem jogar. É com o Application Control que eu vou fazer esse bloqueio, né? Eu vou colocar lá que ele não pode acessar games. Por exemplo, eu não quero que eles acessem torrent. Eu vou utilizar o Application Control. Eu não quero que meus usuários utilizem o Spotify. Sabendo que o Spotify utiliza HTTP e HTTPS, que é a porta 80 e a 443, como que a gente vai fazer para bloquear? Graças ao Application Control. Ele consegue abrir, né, e fazer o bloqueio. Você vai criar uma regra de HTTP e HTTPS falando, ó, quando vir alguma aplicação que tenha esse conjunto, né, a Trend Micro já tem essa informação, do Spotify, faz um bloqueio. Ou do Torrent, ou até de VPN. Ele já tem uma lista completa, né? O Web Blocker. Lembra que eu falei que tem o Force Point, né? É um Fire o Force Point. A WatchGuard ela tem uma parceria com eles, né? Então eles utilizam o Web Blocker da Force Point. O que seria o Web Block? É bloquear por categorias de sites. Então, por exemplo, eu quero bloquear todas as redes sociais. Você não precisa saber assim. Por exemplo, hoje o mais famoso é o Facebook. Vamos supor que volta o Orkut, né? Que era uma outra rede social. Automaticamente quem vai fazer essa atualização é o ForcePoint, mas a WatchGuard tem uma parceria com eles e eles vão fazendo a atualização. Então, quero bloquear sites de pornografia. Não quero que meus usuários vejam coisas relacionadas à arma. Você consegue bloquear por categoria. Se eu não estou enganado, são 152 categorias que você pode fazer. A gente também tem aqui o Spam Blocker, né? A empresa por trás da Spam Block é a Siren. Vocês podem até pesquisar depois. É uma baita de uma empresa na questão de spam, tá? Tem pessoas que contratam essa empresa apartada. Lembra que eu falei assim? Muitas pessoas desconfiam que o WatchGuard ou qualquer outro Fire consegue aguentar todo o tráfego e acaba contratando outro roteador ou um serviço de nuvem. Não, tem um Spam Blocker, é pela empresa Siren, vocês podem pesquisar depois, vocês vão ver que é uma baita de uma empresa, né? Ele consegue detectar de forma eficaz e tempo real. Ele consegue analisar até 4 bilhões de mensagens por dia, ou seja, é muita coisa. Tá? Você consegue fazer uma regra de SMTP, de POP e utilizar o Spam Block, ou até IMAP, né? Também existe esse tipo de protocolo. Você pode utilizar um desses três para habilitar o Spam Blocker. Eu estou falando deles, mas ele tem na WatchGuard, ele está disponível tanto na Basic como na Total Security, tá? Essa tela aqui a gente só vai falar o que tem já na básica, o que ele já te oferece quando você já contrata o Basic Security, beleza? Gator Antivírus.
Quem está aqui por trás do Gateway Antivírus, até a versão, antes da versão 12, era a Kaspersky. Na versão 12 superior, alterou para Bitdefender. É um baita de uma empresa, né, que vai te oferecer toda a parte de antivírus. Então, quando o usuário for baixar qualquer tipo de download, o Gateway Antivírus vai analisar se o download é um arquivo confiável e vai liberar ou não. O próximo aqui a gente tem o Reputation Enable Defense, que é o RED, né, considerado como RED. O Reputation Enable Defense, o que ele é? Tá? Não sei se vocês vão lembrar, eu lembro anteriormente, quando vocês utilizavam a versão do AVG gratuito, você entrava no Google e fazia qualquer tipo de pesquisa, ele vinha um validador, igual a gente tem no Instagram, né, que aparece validado o usuário. Então, o AVG ele tinha essa opção de validar se o site era confiável. O Reputation Enable Defense é a mesma coisa. Ele já tem uma lista dentro dele, tá? E ele consegue verificar o site se ele é confiável ou não. Ou seja, se ele tiver uma nota boa, ele vai deixar o usuário navegar. Caso o site tenha uma má reputação, que a gente fala, ele vai fazer esse bloqueio. Quem está por trás aqui do Reputation Enable Defense são todos os líderes de solução de antivírus. Então, aqui está a Kaspersky, está a AVG, Bitdefender, Sophos, Panda, ou seja, todas essas empresas montam um Reputation Enable, né, a reputação do site, e eles colocam de uma forma para o WatchGuard poder acessar, beleza? A gente também tem a opção de Network Discover, ou seja, dentro da solução da WatchGuard, você consegue dar um discover dentro da sua rede, você vai ver todos os equipamentos que estão conectados no seu WatchGuard. O Network Discover é produzido pela própria WatchGuard, não tem uma empresa por trás fazendo essa função. O Geolocation também ele é produzido pela equipe da WatchGuard, então eles que fazem a parte de segurança, que nada mais é, você consegue fazer regras baseado em países. Por exemplo, se eu tenho uma aplicação, né, que todo mundo tem que acessar, só que somente o Brasil e os Estados Unidos podem acessar. Você vai montar essa regra falando que só o Brasil e os Estados Unidos podem acessar. Os demais países vão estar bloqueados. Então, como que ele faz esse controle? O Brasil ele tem um range de IP. Às vezes começa com 87, 189. Então, a WatchGuard já tem uma lista. Se começa, sei lá, com 169 é dos Estados Unidos. Ele já sabe, ele já tem essa lista, você não precisa se preocupar. Você só faz o bloqueio baseado nos países, tá? Vamos aqui para o próximo slide. E aqui a gente tem alguns recursos mais avançados que aí não tem na Basic Security, tá? A Basic Security, se vocês já viram, que garante muita coisa para vocês, tá? Mas só que a Total Security vai garantir mais poder, na verdade, de proteção. Lembrando que a gente está falando da sua porta de entrada. Então, o quão você precisa fazer esses bloqueios? Será que o Basic Security vai se adaptar para o seu negócio ou você precisa de um Total Security? Então, isso você precisa visualizar, tá? Vamos lá. A gente tem aqui o APT Blocker. O APT Blocker, quem cuida, na verdade, tem uma empresa por trás chamado Lashline, tá? O que é o APT Blocker? Ele é um sandbox. Então, se você, a tradução literal seria caixa de areia, né? O APT Blocker, ele consegue fazer diretamente na caixa e algumas coisas que ele não consegue compreender, ele manda lá para o servidor da Lashline para fazer a parte do sandbox. O que ele vai analisar? Ele vai analisar o arquivo, por exemplo, ele passou pelo gateway antivírus. Por isso que eu falo, nem sempre uma solução é suficiente. Então vamos lá. O gateway antivírus verificou que não tinha vírus. O APT Blocker é o segundo passo, né? Depois do gateway antivírus, vai verificar
o hash, a parte de programação ali, se tem alguma coisa que pode impactar no seu ambiente, né? Tanto que o apt Blocker, ele conta com uma simulação de última geração para detectar e impedir a maioria dos ataques sofisticados, incluindo o Ransom, que é bem famoso, né? E a gente fala que ele protege daquelas ameaças zero day. O que seria? Aquelas que não têm vacina ainda. Ele consegue compreender o hash e ver o que pode causar dentro do seu equipamento ou quando o usuário está baixando aquilo e já faz o bloqueio. Beleza? DLP, né, o Data Loss Prevention, que vai te garantir e evitar, na verdade, que dados sejam vazados. Por exemplo, você tem um FTP interno ou externamente, você não quer que essas informações sejam vazadas. Você configura que tipo de palavra ou que tipo de dado sensível você quer bloquear. Então, por exemplo, não pode vazar informação aqui de cartão de crédito. Ele vai te fornecer essas informações, tá? Eu não quero que vaze informação por e-mail. Você configura lá o SMTP para sempre quando for disparar um e-mail, o AtGuard consiga abrir o pacote. Então a gente fala que ele abre o pacote e vê literalmente o que está se passando, né? Utilizando a parte de proxy. Ele vai abrir o pacote, analisar se tem esse tipo de informação, fecha o pacote, né? Já com o certificado dele e aí manda, beleza? A gente também tem o Trade Detection e Response, que quem faz essa parte é a Panda, né? A WatchGuard até comprou recentemente a Panda. Esse serviço aqui, a gente chama ele de TDR. Ele é um endpoint que fica instalado no computador. Ele é como se fosse um antivírus, tá? Mas ele é mais focado para verificar se tem alguma alteração, né? Eu falo que ele foi criado juntamente com o Ransomware para defender os seus usuários. Então, por exemplo, se seu usuário clica numa coisa que não é para executar um script, por exemplo, que está internamente ou que está num HD externo, quem vai te proteger vai ser o TDR. Tá? É um aplicativo que fica instalado no computador e ele consegue ver comportamento, alterações que estão ocorrendo. Ele não fica igual o antivírus analisando ou fica fazendo a checagem, né, de tempos em tempos. Não, ele verifica qualquer tipo de alteração que tenha no computador. E aí você faz a configuração, porque às vezes a gente vê muitas notícias. Começou um ataque lá da China, começou um ataque da Rússia. Você consegue aumentar ou abaixar o nível que vai trabalhar o TDR, tá? Quando você instala o TDR, às vezes, quando você tem um antivírus, por exemplo, da Kaspersky, você precisa adicionar ele como uma exceção, tá? Porque ele fica analisando o computador a todo momento. Então, não adianta só instalar o TDR no servidor, você tem que instalar nos computadores, beleza? Para proteção contra ransomware. Seguindo aqui, a gente tem o DNS Watch, tá? Esse é da própria WatchGuard. Muitas pessoas acabam utilizando o DNS do Google, o DNS da Cloudflare, o da Google que é o 8.8.8, da Cloudflare que é 1.1.1, ou até do OpenDNS. Muitas pessoas não sabem, né? Mas quando você utiliza essas empresas para fazer o redirect, né, da sua rede, ou seja, quando ele verifica que não é algo interno, ele utiliza o DNS do Google. O Google acaba utilizando essas informações, ele não acaba dando de graça, né? E pode sofrer um tipo de ataque. Claro que a Google também tem uma equipe especializada de TI. O DNS Watch, o que ele vai fazer? Uh, a própria WatchGuard vai te fornecer um DNS, né, dela de forma confiável e vai trabalhar junto com a PT Block, o Gateway Antivírus, ou seja, junto com a solução, tá? Aí muitas pessoas me questionam, pô, Alex, você está colocando o DNS Watch diretamente no roteador, e quando o usuário vai para a casa dele? A WatchGuard também pensou nisso. Então, ela colocou um endpoint que você pode instalar diretamente no computador. Tanto que a WatchGuard está fazendo a integração junto com o TDR. Na mesma solução que ela vai te integrar o TDR, ela vai te integrar o DNS Watch. Ou seja, por mais que você está em um outro cliente, e vamos supor que o DNS está infectado ou tenha algum redirect mal intencionado, o DNS Watch
vai ser utilizado para isso. Ele vai verificar, ele vai ser o primeiro DNS a ser utilizado, independente se está o do Google ou do OpenDNS ou qualquer outro. Ele vai ser o primeiro, ele que vai fazer a consulta, a não ser que o serviço caia, mas é uma coisa raríssima de acontecer, tá? Mas sempre o primeiro serviço vai ser o DNS Watch. Então, o que o DNS Watch vai agregar para vocês, tá? Ele vai reduzir infecções de malware, bloqueando solicitações de DNS maliciosas, tá? Então, você está tendo uma empresa especializada que não toma seus dados, né, ou utiliza para alguma informação. Poucas pessoas têm esse conhecimento que o Google ninguém dá nada de graça, então ela acaba utilizando essas informações, tá? E o DNS Watch ele não vai utilizar informações, ele vai ajudar na sua proteção, beleza? E o mais legal é que o DNS Watch, quando alguém clica em alguma página que está sendo redirecionada, ele consegue montar uma página reeducando seus usuários, falando assim, ó, tem um jogo aqui, joga, que eu vou te mostrar para você o que você está fazendo de errado, você está clicando, como que você pode identificar. Então, o DNS Watch ele também traz informações para fortalecer as práticas recomendadas de segurança para o seu usuário. Então, se ele clicar, a própria DNS Watch manda ele, redireciona para ele um site falando, ó, isso poderia ser um vírus, mas não é. Você tem que tomar cuidado e aí ela passa todos os cuidados para o seu usuário. Então ele vai instruir o seu usuário a trabalhar de forma melhor e tomar cuidado para as próximas infecções, tá? E todo esse controle você consegue ver via web. A WatchGuard ela fornece um portal para você acompanhar os endereços que foram bloqueados pelo DNS Watch, beleza? Access Portal, isso vai estar um pouquinho nas caixas maiores que a gente fala, que é os Firebox M, né, que são os modelos. O Access Portal é para aquelas empresas que precisam fornecer um RDP, né, publicável. Porque antigamente, o que a gente fazia? A gente abria a porta 3389, ou fazia até um redirect, né, sei lá, da porta 6689 para 3389. Só que hoje já existe, e a maioria dos ataques de ransomware é dessa forma. Por quê? Você tem a porta de RDP aberta. E aí começou a ter essa parte de ransomware e todas as empresas que tinham isso foram obrigadas a fechar essa porta. Só que existe algumas empresas que têm aplicação, né, e precisa fornecer para os seus usuários uma máquina que ele possa acessar. E o Access Portal serve justamente para isso. Ele monta um portal para você e você consegue publicar um RDP, tá? Então, ele vai logar numa página HTTPS, né, ou seja, de forma segura, com uma autenticação que você configurou, seja Radius, LDAP ou AD. E aí, quando ele se autenticar nessa página, aí ele abre o tipo de acesso que você configurou para o seu usuário. Então, por exemplo, ele só pode utilizar o Access Portal. Por exemplo, no Access Portal você configurou para o seu usuário só acessar um RDP de uma aplicação que você tem, mas para outros usuários você pode colocar um SSH para ele acessar alguma aplicação que esteja no Linux ou qualquer outro tipo de aplicação que você tenha dentro do seu ambiente. Claro, o Access Portal pode ser invadido? Pode. E aí, quando a gente fala assim, você está montando um Access Portal, utiliza um recurso de MFA, né? Para ter que está se falando muito, né? O duplo fator. Ou seja, além do usuário colocar a senha dele, ele vai ter que colocar um token, ou ele vai ter que ter uma solicitação de push. Então, essas são formas de se autenticar de forma segura, ou seja, além de colocar a senha, o usuário vai ser obrigado a utilizar um MFA. A WatchGuard tem um serviço, né, de MFA chamado Offpoint, é uma baita solução que você pode agregar não só com Access Portal, você pode utilizar junto com um Dropbox, né, ou uma solução do OneDrive, Logon App,
ou seja, você consegue instalar o aplicativo do OffPoint diretamente no seu computador. Então, quando o usuário for se autenticar, ele vai precisar de uma senha de duplo fator também, beleza? Aqui a gente tem o inteligente AV, tá? É feito pela empresa Silence, é uma baita de uma empresa. O que o inteligente AV faz no seu equipamento? Ele vai trabalhar junto lá com o Gateway Antivírus e o APT Blocker, né? Ele é uma solução de anti-malware que se baseia em inteligência artificial. Ele vai começar a automatizar a descoberta de malware e vai aproveitar a análise de estatística profunda, ou seja, tudo que você começa a fazer, como seus usuários trabalham, ele começa a montar uma inteligência artificial para o seu ambiente, saber o que está saindo fora da curva e começa a trabalhar de forma mais eficaz e te protegendo. Ele vai trabalhar junto lá com o Gateway Antivírus e o APT Blocker e ajuda a parte do APT Blocker no Zero Day, ou seja, para aquelas vacinas que não existem dentro do gateway antivírus, ele vai fazer a proteção em poucos segundos, beleza? E por último, a gente tem a retenção de dados do WatchGuard Cloud Visibility. O que seria isso? Quando você contrata, é, só voltando um pouquinho aqui atrás, antes de falar da retenção, vocês viram que do APT até o Intelligente AV não tem no Basic Security, só no Total Security, tá? E essa retenção de dados, o que seria? A própria WatchGuard, até na solução standard ou quando você já não tem mais licença da WatchGuard, ela te fornece o Dimension, que é gratuito. Ou seja, ela já te fornece um appliance, você baixa um VHD, um, um arquivo de VMware para importar para a máquina virtual, né? Que se eu não estou enganado, a extensão é VMDK. E aí você monta um servidor de log. Ou seja, tudo que acontecer no seu roteador, você aponta para esse servidor de log e ele consegue consolidar isso dependendo do tamanho que você colocar para o seu HD, tá? Ou pela quantidade de informações que você colocou para logar. Só que, para quem tem o Basic Security, a WatchGuard vai fornecer para você um dia de retenção na nuvem. Ou seja, você pode simplesmente entrar lá no seu WatchGuard Cloud, né? E você vai conseguir ver que seu roteador consegue ter um dia. Ou seja, você não precisa instalar o Dimension se você quiser. Você consegue ver um dia completo. O que o usuário acessou naquele dia? Para quem tem Total Security, você consegue ter 30 dias de log. Ou seja, eu consigo ver o que o usuário fez no mês inteiro. Se alguém me pedir, Alex, verifica aí o que o meu departamento de marketing mais acessou. Eu consigo ver. Ou, mais granular ainda, me vê o que o tal usuário lá de marketing está acessando. Eu consigo ver quantos hits, né? Quantas vezes clicou. Tudo bem que esse hits pode ser um falso positivo, né? Que a página às vezes acaba atualizando automaticamente, tá? Mas eu consigo ter esses dados e é por isso que eu acabei optando, na verdade, pelo WatchGuard, tá? É, por ter empresas por trás, na verdade, ela faz até parceria com outras empresas. Você pode ver que tem o ForcePoint que faz bloqueio de categoria de sites. Então ela pega as melhores empresas para entregar uma solução para você de forma fácil e eficaz, tá? Não que as outras soluções sejam ruins. Se você tem um Fortinet, ótimo, tá? Eu não sou aquele cara que vai levantar a bandeira e falar assim, não, Fortinet é ruim. Ótimo, desde que você saiba configurar o equipamento, tá? Agora, se você está começando e quer aprender uma baita de uma solução, eu recomendo o WatchGuard aí para vocês, beleza? E aqui, vamos para o próximo slide. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês na prática como é que funciona isso, beleza? Então, vou sair aqui do slide só para mostrar para vocês. Beleza. O WatchGuard você pode acessar de duas formas, que é o WatchGuard System Manager, que eu gosto, é a forma que eu acabo administrando, ou via web, como é de costume, tá?
mas eu prefiro por aqui, que é esse WatchGuard System Manager você consegue gerenciar e até montar políticas de forma offline e depois mandar para a caixa, tá? Eu vou conectar aqui no meu WatchGuard, então wg aqui treinamentos.com.br, colocar aqui a senha de status, ou seja, é um somente leitura, tá? Ele já aparece aqui, meu Firewall. E aqui em Firebox Status eu consigo ver os meus links de internet se estão disponíveis, né? E a minha parte aqui de trust, que é minha rede local, tá? Quem quiser acessar via web, também é possível. Você tem que colocar HTTPS, colocar aqui meu endereço. Por padrão, a porta para acessar via web é 8080, mas no meu caso eu não utilizo a porta padrão, então eu coloquei 999. Então, eu posso acessar aqui com o meu usuário de status. Claro, se eu entrar aqui com o usuário de status, é somente leitura. Eu teria que entrar com o meu admin, tá? Vou entrar aqui só com status, só para mostrar para vocês. Tipo de autenticação Firebox DB, porque ele tem um banco de dados internamente, tá? Vocês podem ver aqui já a parte do front panel, que ele me traz algumas informações aqui. Mas a parte de subscription service, que foram todas aquelas opções que eu falei para vocês que ele fornece, você vai encontrar aqui, tá? Se eu clicar aqui no Application Control, ele não me deixa mexer em algumas coisas, porque eu estou com o usuário status, tá? Eu teria que logar com o usuário admin ou com de modificação. Bem, eu vou fazer a maioria das coisas pelo aplicativo, que eu acho melhor, tá? Então, quando eu dou um botão direito aqui na minha caixa e clico aqui em Policy Manager, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o XML, ou seja, a forma que está montada essas regras dentro do meu equipamento aqui, dentro do meu WatchGuard, e vai trazer aqui para mim. Então, ele abriu aqui, tá? Então, essa é a forma que está configurado. Eu, por padrão, tiro essa regra aqui, internet, ela já vem como padrão, ou seja, é o protocolo TCP/UDP, qualquer tipo de porta, né, tanto de TCP como DP, pode passar pela internet. Eu faço mais filtros de forma fechada, então eu coloco uma regra de HTTP e HTTPS. Se algum usuário me informa que precisa acessar algum site, eu monitoro ou acabo abrindo essa regra aqui de internet para ver o que está se passando e começo a monitorar, tá? A gente tinha falado dos serviços, né? Lembra que eu falei que a gente consegue fazer de forma mais apurada. O que vocês estão vendo aqui com esse símbolo aqui de negação é que essas regras estão desabilitadas. Talvez eu criei só para fazer algum tipo de teste, beleza? Bem, o que eu mostrei para vocês e o que garante a segurança, eu não gosto muito de falar a parte técnica assim, porque fica aquela coisa muito em vão. Então, eu gosto de mostrar também para vocês um pouquinho da prática. Sei que está tomando um pouquinho aí do tempo, mas para pelo menos mostrar para vocês o quanto é eficaz se você tiver conhecimento de todas as funcionalidades que pode te agregar, tá? Então, ela vai ter aqui a opção de Subscription Services. E aí, quando eu tenho a licença, né, eu começo a monitorar. Se eu tenho um Basic, eu vou habilitar o que é possível. Nessa caixa aqui, né, nesse Firewall, é um T30, eu tenho o Total Security, então eu tenho todas as opções habilitadas. Então vamos passar aqui por algumas, só para não ficar aquela parte só técnica, e vocês ver como é fácil configurar se você tiver o conhecimento, né, que você acabou estudando ao longo do tempo. Então vamos clicar aqui no Application Control, que foi aquilo que eu falei para vocês. Ele vai bloquear o quê? As aplicações. Então, se eu clicar aqui em Actions, são a política global que já tem, tá? Aqui, o que eu configurei? Eu só configurei os peer-to-peer, certo? Que são
o que os usuários não podem fazer. Então, por exemplo, antigamente tinha um Emule, que era muito famoso, né? Então, eu faço o bloqueio desses tipos de aplicações aqui. Ah, o BitTorrent, drop por categoria, tá? Quero fazer um bloqueio mais apurado, eu posso simplesmente clicar aqui em adicionar e ele vai me mostrar as categorias que eu posso bloquear. Então, ferramentas de trabalho, mensagens. Então, você consegue fazer esse bloqueio. Ou, se você quiser, você pode simplesmente vir aqui e fazer o filtro. Então, por exemplo, online games. Ele já vai te dar uma lista aqui de games que os usuários não podem jogar, tá? Então, o famoso jogo Fortnite, você consegue fazer, simplesmente você vem aqui, dá um edit, drop. Ou seja, você está bloqueando só a parte de online games. Se o cara quiser acessar o site do Fortnite, ele vai conseguir. Mas na hora que ele precisar se autenticar para jogar, ele não vai conseguir. Por quê? Você veio aqui e está dropando, ou seja, quando vier alguma coisa de aplicação desse sentido, vai bloquear. Claro, além de você fazer esse controle, né, você está criando uma política, você tem que associar alguma regra, né? Então você vai associar a regra de HTTP e HTTPS, por exemplo, que são as portas que esses tipos de jogos utilizam, beleza? Ah, Bem, o que eu sempre falo, como você tem um serviço pago, o que diferencia você contratar um PFSense que é totalmente gratuito? Tem empresas, igual eu falei para vocês, que trabalham por trás. Então, sempre vai atualizando. Você clica aqui em Update Server, ele sempre vai atualizar os serviços aqui para você, tá? Bem, a gente falou aqui de Application Control, a gente falou que eu associo na regra que eu quero configurar, então eu coloquei na minha regra de HTTP e HTTPS, né? É simplesmente a gente clicar aqui em Select Action, só tem a global, porque eu só criei essa global aqui, tá bom? Ah, próximo aqui, a gente tem o apt blocker, que eu falei para vocês que é aquele sandbox. Ele consegue identificar o tipo de ameaça, né? Então, se for alta, eu já mando bloquear. Ou seja, nem drop. O drop é quando você só derruba a comunicação. Bloquear, não. Ele vai ficar de castigo, que eu falo, né? Vai ficar lá por uns 30 minutos, que é o tempo padrão. Depois, ele volta a liberar, beleza? E aqui eu coloco para logar tudo. Até a mais baixa eu peço para dropar, tá? Porque se o sandbox identificou que nem que seja uma ameaça baixa, eu coloco para dropar, beleza? Aqui são os tipos de políticas que você vai habilitar. Ele só funciona com a parte de proxy, ou seja, só as regras HTTPS proxy, HTTPS proxy, a parte de FTP proxy, então você vai configurar por aqui, beleza? Ele até fala, ó, você pode habilitar o apt blocker somente depois que o gateway antivírus estiver habilitado. Por quê? Lembra que eu falei para vocês logo no comecinho que eles trabalham de forma conjunta, tá? E aí, se alguma vez o apt blocker foi identificado como um falso positivo, ou seja, o usuário está tentando baixar alguma coisa e ele está bloqueando, você pode vir aqui em File Exception, pegar o hash, né, o MD5, e colocar aqui para fazer a liberação do seu arquivo, beleza? A parte aqui de avançado é que em qual localidade você quer que ele faça o sandbox. Eu coloco qualquer uma, mas por enquanto só tem a Europa, mas pode ser que forneça outros lugares aqui, por isso que eu deixo N, beleza? Aqui é se você quiser configurar o apt blocker para fazer dentro do seu on-premise, tá? Eu particularmente prefiro que façam diretamente na nuvem, mas em alguns cenários pode ser que peça para você fazer on-premise. Beleza, fez a configuração aqui, você precisa só configurar para qual política você quer habilitar ou desabilitar, beleza? Vamos aqui para o próximo, Bootnet Detection. Eu não falei para vocês porque isso a WatchGuard já dá para vocês de forma gratuita, até quando você não tem o tipo de licença. Que seria o Bootnet Detection? É quando sua máquina vira um fantasma, né? Que a gente fala,
vira o zumbi, ou seja, seus computadores não vão ser zumbi de ninguém. Muitos ataques da China, Rússia, ele pega computadores, consegue se conectar no seu computador e através do seu computador começa a fazer ataque. Então a AtGuard já tem uma lista, né, dos botnet e já faz todo esse bloqueio para você, beleza? Por padrão ele já vem habilitado, tá? E aqui você só coloca se ele fez um falso positivo. Na verdade, foi identificado que um servidor é considerado botnet, você consegue dar um adicionar aqui, você coloca o endereço IP. Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês conseguem ver pelo tráfego, tá? Onde que é esse tráfego? Quando eu clico aqui no WatchGuard System Manager, eu posso clicar aqui com o botão direito, Firebox System Manager, né? Nós estamos mexendo aqui no Policy Manager. Eu consigo clicar aqui, ele me abre aqui o Firebox System Manager e eu consigo olhar aqui no Traffic Monitor tudo que está se passando. Então, esses vermelhos aqui são pacotes desconhecidos. E aqui é o verde porque eu estou me conectando no roteador, beleza? Vamos voltar aqui no Policy Manager. A gente falou do DNS Watch. Então, aqui eu habilitei o nosso DNS Watch, tá? Aqui está Disable Enforcement, ou seja, porque eu já tenho um serviço de DNS local, por isso que eu coloquei Disable Enforcement, só que eu consigo pegar o IP do DNS Watch por aqui. Se eu clico aqui, DNS Watch, só consigo ver isso pela web, eu consigo pegar esse endereço aqui, né, e começar a utilizar. Por exemplo, se vocês simplesmente copiarem esse servidor aqui e começar a utilizar nos DNS, substituindo do Google, você não vai ter toda a informação. Por quê? Você precisa habilitar no seu roteador. Não adianta vocês simplesmente copiarem, porque ele não vai trazer o Black Role para você, que é para ir fazer aquela parte educacional, né? Instruir seus usuários que clicaram no lugar errado. Aqui, beleza. Vamos para o próximo. A gente tem o Gator Antivírus. Vou clicar aqui em Configure. Ele só vai ser habilitado aqui nas políticas de HTTP. Então, você pode clicar aqui em Configure e você configurar. Ó, quando um vírus for detectado, dropar. Ou eu simplesmente posso bloquear, tá? Aí aqui alguns tipos de requisições de HTTP. Então, quando eu faço um request no HTTP, né, eu digito, ele vai fazer um AV scan. Quando o HTTP responder, ele também vai fazer um AV scan aqui em todos os tipos de resposta de HTTP, aos tipos de arquivo. Então, por exemplo, se ele for baixar um arquivo exe DLL, ele vai fazer um AV scan. Aqui se coincidir com essa lista ou também se não coincidir, faz o AV scan, tá? E aí eu habilito para a regra de HTTP ou HTTPS, tá? Lembrando que essas regras que vocês estão vendo aqui só com uma seta, a gente fala que é uma regra normal, né? Ele só verifica o cabeçalho, então eu não consigo habilitar. Nessas regras de proxy aqui, o que ele faz? Ele simplesmente, na hora que está passando o pacote, ele não vai analisar só o cabeçalho, ele abre o pacote, né? Ele vê o que está se passando. E aí depois que ele analisar tudo, ele fecha o pacote, coloca, vamos dizer assim, um carimbo do certificado da WatchGuard e aí passa para frente. Tá? Alguns tipos de banco pode ter algum tipo de problema, aí você tem que fazer um filtro mais apurado, beleza? E a mesma coisa, se identificou algum arquivo que não era, você pode clicar aqui em File Exceptions, né? Pegar o arquivo MD5 e colocar ele aqui. Assim você acaba liberando, né, se aconteceu esse falso positivo. Beleza. Vocês estão vendo que é bem simples. A partir do momento que eu criei minha regra de HTTP ou HTTPS, é só habilitar. Quem vai fazer o restante é aquelas empresas que eu falei para vocês anteriormente, ou vai ser a própria WatchGuard, tá? Vamos fechar aqui o Gator Antivírus. O próximo aqui é o Geolocation. Eu tenho duas, tá? Global.
eu faço alguns filtros mais apurados, né? Então, por exemplo, a Rússia é um país que vem muito ataque, então eu faço um bloqueio, porque a maioria dos meus clientes não tem parceria com a Rússia. Caso contrário, eu abriria, tá? Mas qualquer tipo de acesso que vá para lá ou que entre aqui é bloqueado, tá? China também é um. São os dois países que sempre quando eu configuro o WatchGuard, eu habilito esses dois países aqui para não ter comunicação, tá? E aqui são alguns países da África que eu também faço bloqueio, tá? Você pode fazer utilizando o mapa mundi. Se você não souber utilizar o mapa mundi, você pode simplesmente clicar aqui em Control List, ele faz a separação, né, por Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, Oceania e África e a parte de Antártica, beleza? E aí, se acontecer alguma coisa, por exemplo, fiz um bloqueio, mas na Rússia, mas eu só quero liberar um IP. Beleza, você clica aqui em Exceptions, você consegue importar o endereço IP que você precisa ter uma relação de confiança. E aí eu faço a liberação aqui, beleza? Eu, em algumas regras, por exemplo, em algumas aplicações, o que eu costumo fazer? Se às vezes é só o Brasil que vai acessar, eu coloco aqui, Only Brasil. E aí vocês podem ver que está tudo bloqueado e só para o Brasil eu libero. Então, por exemplo, na minha regra aqui do WatchGuard, o WatchGuard Web UI, como vocês podem ver, que é como eu acesso o WatchGuard e como eu acesso ele por esse aplicativo, que é utilizando essas portas aqui, 4105, 4117, 4118, eu coloco somente do Brasil. Ou seja, em qualquer canto do Brasil que eu tiver, eu posso gerenciar. Caso contrário, na verdade, se eu tiver lá nos Estados Unidos, eu não vou conseguir acessar o meu WatchGuard, beleza? Mas você pode fazer filtros mais apurados. Em vez de utilizar o geolocation, você pode colocar na própria regra o seu IP, que eu acho mais prático. É porque como eu sou consultor e acabo rodando o Brasil, às vezes eu tenho esse problema e por isso que eu coloco aqui Only Brasil, beleza? A gente falou de geolocation, a gente vai falar aqui agora do Intrusion Prevention Service, que é o IPS. Então aqui o que eu coloco para fazer? Eu habilito. E tem aí duas formas, Full Scan e Fast Scan. Muitas pessoas acabam me questionando porque às vezes eu habilito o Fast Scan e não o Full Scan. O Fast Scan, geralmente, quando você está passando todo o tráfego, geralmente está logo no cabeçalho, né? Então, o Fast Scan ele verifica o início do pacote, né? Ele não verifica por completo. Enquanto o Full Scan ele vai fazer a análise profunda do que está sendo passado. Os dois vão te suprir de forma eficaz, tá? Isso vai depender mais da caixa e de quantos usuários estão sendo conectados e em qual regra você está habilitando o IPS. Não adianta você colocar o IPS em todas as regras, você precisa entender. Por exemplo, o IPS você vai utilizar mais no que está sendo acessado de fora para dentro. Ou você quer fazer um filtro mais apurado, vamos supor que você tem uma segmentação, uma VLAN, e você quer habilitar esse recurso, você pode habilitar. Mas, claro, você tem que saber. A partir do momento que você habilita em mais regras, mais vai estar sendo consumido o seu equipamento. Você consegue monitorar isso aqui, ó, pelo front panel. Você clica aqui e você consegue ver o tipo de carga e o tipo de tráfego que está passando, tá? Então, se você habilitou o Fast Scan, não está consumindo tanto, você pode aumentar para Full Scan, beleza? Claro, você também tem que saber comprar o equipamento correto para não sobrecarregar e você tem que saber onde você habilita o IPS, tá? Às vezes eu vejo muita gente habilitando o IPS no tráfego de saída, né? Um tráfego normal, às vezes habilita nesse internet aqui e às vezes é só saída, não precisa habilitar um IPS, né? Porque o IPS ele é mais a prevenção de qualquer tipo de ataque, né? Então você acaba sobrecarregando para uma coisa que não se utiliza tanto. Ele fica fazendo a parte de scan, mas ele não vai acabar pegando muita coisa, porque o que está saindo da sua rede, teoricamente você não precisa habilitar o IPS, beleza? E aí aquele tem um tipo de ameaça. O que você quer fazer? Para crítico, como que você quer para alto? Então, tanto crítico como alto eu coloco para bloquear, ou seja, vai ficar lá de castigo, o IP vai desse
desse tipo de acesso vai ser bloqueado, tá? Para Medium, o Allow ou Information, só o Information que eu deixo para permitir, mas o Medium e o Allow eu coloco para dropar a conexão e eu coloco aqui para logar, né, tudo que está acontecendo. Então aqui em Policy você sai habilitando em qual regra você quer, tá? Tem algumas aqui que eu deixo desabilitada, né? As regras de HTTP teoricamente, eu não preciso habilitar, mas como é um firewall que não exige tanto, né? Aí eu coloquei para escanear, mas teoricamente essas regras você não precisa habilitar um IPS porque é tráfego de saída. Mas aqui o serviço de WebUI, ou se eu tivesse alguma aplicação que acessa diretamente aqui meu ambiente, eu teria que habilitar, tá? É mais recomendado para as coisas que vêm de fora para dentro. Mas você também pode configurar para as coisas externas, mas não tem tanta necessidade, a não ser que você tenha recurso. Por isso que eu deixei aqui habilitado. Vamos fechar aqui, vamos continuar falando dos serviços. A gente tem a parte mobile security, mas isso você tem que comprar a parte, não tem, tá? Na licença Total Security. A WatchGuard não fala tanto nessa parte aqui de mobile security, mas é quando você precisa cuidar de algum celular que é empresarial. Então você precisa saber o que pode ser instalado e o que não pode ser, você pode contratar, mas isso é de forma separada, tá? Não está na licença nem Basic nem Total Security. E aqui são algumas coisas que você pode configurar. Quem está aqui por trás é a própria Kaspersky, por isso você pode ver que tem as exceções aqui, tá? É um serviço deles que roda aqui por trás. Continuando, a gente tem a parte de servidor de quarentena, ele não é um recurso de subscription, é quando você está instalando esse aplicativo, você habilita um servidor de quarentena, porque quando tem um DLP, que eu até pulei, na verdade, eu estou até vendo agora, o Data Loss Prevention, deixa eu até falar antes de continuar aqui, que eu não tinha reparado que eu tinha pulado, tá? Você pode ver que tem dois serviços aqui, né? O IPA, Audit Sensor, e o PCI. O que seria isso aqui? São empresas, na verdade, órgãos públicos que já criaram um tipo de política. Então, se eu clicar aqui por exemplo, na IPA, para criar, deixa eu habilitar aqui, e vou dar um clone, ele já vai me trazer o que tem de configuração. Então, a IPA, na verdade, tem algumas coisas aqui ligadas à parte de saúde, healthcare. Então, são prontuários dos Estados Unidos. Então, se você quer seguir a IPA, na verdade, já tem aqui configurado. A mesma coisa se você quer pegar o PCI Audit Sensor. Provavelmente é um órgão também, né, que a WatchGuard já deixa aqui configurado para você de forma correta. Então, eu clico aqui Enable Rules. Ó, são informações da parte financeira. Então, cartão de crédito, mas não, além de ter essas aqui, você pode criar a sua própria. Vamos supor que você é um órgão financeiro, né? Você precisa criar um DLP Sensor. Para o Brasil, na verdade, você consegue configurar. Então, eu quero que quando o usuário for mandar alguma coisa, seja HTTP, faça o bloqueio. Então, vem aqui HTTP padrão. Ele pergunta se eu quero criar alguma coisa adicional vinculada com SMTP ou FTP ou algum proxy explícito. Eu vou colocar aqui não. E aqui eu consigo fazer algum tipo de bloqueio. O tipo de região, você pode vir aqui e ver o que tem do Brasil. Ó, o que tem do Brasil? A gente tem a parte de documentos, né? Ah, que seria o CPF, RG, contas de banco. Aqui vão ser CEPs, né? O National Identification Numbers, endereços e números de telefone. Ah, pô, Alex, mas eu precisava de mais informação, eu preciso bloquear outro tipo de coisa. Tem informação que não é por região, é global. Então você pode vir aqui, ó, o que é global? E pegar essas informações. Cartão de crédito é padrão para todo mundo. Você pode vir aqui e fazer o tipo de bloqueio. Endereço de e-mail também, né? Licenças da Microsoft você consegue fazer. Informações de passaporte.
e aí você consegue fazer um filtro mais apurado do que você precisa, tá? Se nenhuma dessas coisas te atender, você pode criar um cluster rule, ou seja, uma lista de frases que é para bloquear. Por exemplo, se lá no SMTP você quer bloquear a palavra CPF. Você pode colocar aqui a frase e ele vai começar a fazer esse bloqueio, tá? Se você não conseguir utilizar o sensor. Depois que você monta o sensor aqui, você vem em Policies, né? E configura qual é o tipo de política que você quer utilizar. Você quer utilizar as duas que já vem padrão, que é o IPA ou o PCI, ou você quer montar um novo sensor e vincula aqui a sua policy, beleza? Então, agora sim a gente falou de todos, né? Eu tinha pulado o de DLP, e a gente estava falando aqui sobre servidor de quarentena. Então, quando você instala o WatchGuard, esse aplicativo, na hora que você está instalando o WatchGuard System Manager, o que ele faz? Ele pergunta se você quer instalar o servidor de quarentena. Isso aqui vai ser utilizado quando o DLP vai bloquear alguma coisa e você fala que quer que fica num servidor de quarentena. E aí você acessa via web, alguma máquina que você instalou esse servidor de quarentena, para poder observar ou permitir aquele anexo, tá? E aí você acaba utilizando. Tanto que aqui você só coloca o endereço IP e a porta que é utilizada. Beleza? Continuando aqui, a gente tem o Reputation Enable Defense, que é o RED. Lembra que eu falei para você que a WatchGuard pega toda a lista que o Kaspersky, Panda, Bitdefender, Sophos utiliza e ela monta isso aqui, se o site tem uma boa ou uma má reputação. Então, aqui na política de HTTP, eu consigo fazer esse tipo de bloqueio. Clica aqui em Configure, tá? E aí ele fala, ó, imediatamente negar as URL que têm má reputação. Ou bypass, ou seja, passa, né, o que foi escaneado que tem boa reputação. Se eu clicar aqui em Advanced, eu consigo ver. Então, para má reputação, né, são notas que dá. Então, se tiver 90 para cima, ele vai entrar como uma reputação negativa. Ele vai bloquear o site. O usuário não vai acessar aquele determinado site. Se o site tiver uma nota para baixo de 10, né, ele vai entrar aqui como um good reputation, tá? E nesse intermediário aí, ele vai utilizar as outras políticas, na verdade, para saber se vai entrar ou não vai entrar, tá bom? Quando eu falar as políticas, seria o apt blocker ou o gateway antivírus, beleza? Ah, a gente falou do reputation, tem a parte do spam blocker. Se você quiser contratar algum serviço de spam blocker, né, você pode utilizar aqui. Simplesmente não está aparecendo aqui um policy namer. Por quê? Você tem que vir aqui, adicionar policy. Qual o tipo de proxy? Lembra que eu falei para você? Tudo que é proxy é quando ele abre o pacote, ele não só vê o cabeçalho. O spam blocker ele vai trabalhar ou com SMTP proxy, IMAP ou POP3, tá? Esses tipos aqui. Então, se eu colocar aqui uma política de SMTP proxy, só para vocês visualizarem, deixa eu colocar aqui na verdade, da minha rede interna, né? Ntrust, para minha rede externa. Configurei aqui o SMTP proxy, tá? Agora, se eu vim aqui em Subscription Server, Spam Blocker, configure, ele já me aparece aqui, ó, o nome da minha regra, que eu nem mudei. Na verdade, tá, por isso que está aparecendo SMTP Proxy. E aí eu consigo habilitar aqui. Mas quando eu clico em habilitar, eu clico em configure. E aí aqui eu faço o bloqueio, tá? Ele também vai trabalhar junto com aquele servidor de quarentena. Se ele identificar que é um spam, ele vai mudar o assunto. Ele coloca esse book aqui na mensagem, tá? E aí você faz algumas exceções aqui, tipo determinados e-mails ou domínios para ele não utilizar o spam blocker. E aqui o vírus Outbreak Detection.
beleza? Ah, então, para confirmado, spam ele vai negar. Para book, que seja aquela quantidade de informações, ele só vai colocar essa tag no assunto. E suspeito, ele vai permitir, ou você pode colocar aqui, ó, que vai para o servidor de quarentena. Claro que aí você precisa ter configurado aquela parte de Quarantine Server, beleza? Vou cancelar aqui. O próximo é o Threat Detection and Response, né, que é o TDR que eu tinha falado para vocês, que vocês vão instalar o endpoint no computador de vocês. Aqui eu simplesmente só habilito, eu tenho que pegar o account, o ID, que é fornecido numa plataforma da WatchGuard via web, que é aí que eu configuro meus host sensor aqui, tá? E aí eu posso fazer alguns filtros mais apurados. Então eu consigo colocar aqui que só é possível conectar no mobile VPN se tiver o host sensor instalado no computador, senão você não consegue nem instalar, beleza? Aqui eu só habilitei. A parte de configuração não é tanto aqui, aqui você só habilita, você faz num portal via web e aí você tem que instalar o aplicativo nos computadores. Vou fechar aqui. E o nosso último é o Web Blocker, quem faz o serviço, eu tinha falado para vocês, é a própria ForcePoint, tá? Se eu clicar aqui em Configure, deixa eu clicar aqui em Global Settings, ele vai ter as opções de General, de Cache, quanto que ele pode armazenar, né? Já para não tendo que toda hora consultar lá o serviço online do ForcePoint e algum tipo de exceção aqui que você pode configurar, tá? Então você pode ver que o Panda Security já tem porque a WatchGuard comprou, alguns serviços aqui que está dentro de algum serviço da Azure, né? O Table Core, Windows, pode ser que está lá dentro do Azure, e Vant, Global Sign, DigiCert e CTMail, né? Então, vou clicar aqui em Policy só para mostrar para vocês, e aí eu consigo definir qual que é o tipo de política que eu vou definir para cada regra aqui, tá? Vamos pegar nessa Web Blocker padrão, que eu já criei essa action, só para mostrar para vocês. Vou dar um Edit, e aqui aparece todas as categorias que existem, tá? Se eu clicar aqui em servidor, ele pergunta como que eu quero utilizar o Webbox Cloud ou On-Premise, tá? Se você colocar aqui On-Premise, na hora que você está instalando esse WatchGuard System Manager, você também pode instalar o servidor de Web Blocker, tá? Da ForcePoint, e aí ele tem uma quantidade menor de categorias, se eu não estou enganado, é 52 ou 54, enquanto o do Web Blocker tem quase 150 categorias que você pode fazer o filtro. E aí você pode ver aqui. Então, por exemplo, se meus usuários for pesquisar alguma coisa sobre aborto, eu faço o tipo de bloqueio. Conteúdo adulto, eu também faço bloqueio. Ah, tem alguns tipos de informações aqui que eu gosto de bloquear, que é a parte de security, keylogs, conteúdos maliciosos, eu faço bloqueio dos meus usuários. E aí aqui você pode fazer filtros mais apurados. Então, armas, veículos, eu não quero que meus usuários fiquem pesquisando a compra de carro, não quero que eles fiquem vendo sobre viagens. Você consegue fazer esse filtro, ou seja, eu não preciso me preocupar qual que é o site de viagem, se é uma CVC, se é uma Latam, vai estar tudo aqui dentro, tá? Você não precisa se preocupar com isso. E aí aqui tem filtros mais apurados, porque o YouTube, o Twitter, o LinkedIn, o Facebook, eles mudam muito rápido, né? E aí às vezes o ForcePoint não consegue acompanhar, por isso que eles fizeram filtro separado só para esses sites. Mas vocês podem localizar aqui que vai ter a parte de social network também aqui, você consegue fazer o bloqueio. Quer fazer bloqueio de games? Ou seja, a gente estava falando do conteúdo de aplicação. Ou seja, o cara consegue logar lá no Fortnite, mas você quer bloquear até o site. Você vem aqui em games e faz o bloqueio, tá? E o legal é, se é bloqueado por algum motivo, você pode utilizar esse Web Blocker Override. O que seria isso? Se é bloqueado
de forma enganosa e seu técnico não sabe mexer aqui, você só liberou você, você configura uma senha para liberar por 5 minutos, tá? Você define uma senha aqui e aí ele vai lá, digita essa senha e fica 5 minutos liberado para o seu usuário, tá? Em casos de emergência, você pode passar a senha e depois mudar, ou você pode utilizar grupo de usuários. Isso aqui veio nesse firmware mais novo, né, da WatchGuard, ou você pode utilizar o passphrase, né, uma senha convencional. Além disso, você pode criar aqui exceções. Então, simplesmente você coloca aqui o site que você quer fazer uma exceção. Você pode utilizar a expressão regular ou simplesmente vir aqui e falar assim: ah, todos os sites de notícias pode, mas, por exemplo, eu quero bloquear o Terra, que, por exemplo, ele é tendencioso. Então, vem aqui e escrevo é, www.terra.com.br. Ou melhor, eu utilizo o Coringa, que eu prefiro, na verdade. Então, qualquer coisa que venha antes do ponto aqui, que seria o www, eu utilizo como Coringa e aí eu coloco dessa forma aqui, tá? E aí eu falo aqui o nome, Terra, deny, tá? E aí quando algum usuário for acessar o site do Terra, vai fazer esse bloqueio, beleza? Aqui é a parte de avançado, né? Se o servidor da ForcePoint cair, o que, que é para fazer, né? Então, se o Firebox não conseguir conectar no serviço de Web Blocker em 15 segundos, o que, que é para fazer? Então, eu coloco aqui que os usuários podem visualizar, tá? Porque se caiu o serviço, eu prefiro que eles visualizem do que não consiga visualizar nada. E aqui é quando a sua licença expirar, né, do Web Blocker. O que, que é para fazer? Se vai acessar todos os sites ou se vai negar todos os sites, beleza? Aqui é um tipo de alarme, você pode configurar um SNMP, ou seja, se tiver uns APIs aí para enviar esse trap, ou você pode configurar notification, tá? Pop Up Windows vai ser no seu servidor onde está instalado o serviço do WatchGuard. Esse aqui eu não recomendo, tá? Se for alguma coisa, eu falo para utilizar o e-mail. Para funcionar isso aqui junto, você tem que ter o Dimension instalado, porque quem vai mandar essa requisição aqui vai ser o seu servidor de log, tá? No caso é o Dimension. Bem, a gente falou aqui do Web Blocker. Assim, eu finalizo todas as funcionalidades que tem aqui dentro do WatchGuard. Vocês viram que é super simples de configurar, desde que você tenha o conhecimento e saiba para que serve cada coisa, você consegue habilitar de forma segura e proteger, ou seja, o seu front-end, né? Que o Firewall nada mais é que o front-end, é só a porta de entrada. Se você configurar ele de forma eficaz, a gente inibe a maioria dos tipos de acessos, né? Os tipos de DDoS, você consegue fazer filtros mais apurados aí. Beleza, galera? Então, só tenho que agradecer aí para vocês. Aí tá os meus contatos, né? Quem precisar aí falar comigo pelo celular, eu respondo pelo WhatsApp, minhas redes sociais, do Instagram, do LinkedIn. Se vocês precisarem estar em contato comigo por e-mail, tá aí, é alex@quitreinamentos.com.br. Eu tenho uma página no YouTube que eu mostro todas as funcionalidades, né, de Firewall. Eu fiz até uma coisa bem bacana. Eu peguei todos os firewalls mais conhecidos, seja UTM ou um NGFW, e coloquei como que faz um NAT. Então vocês conseguem ver como é que faz um NAT em todos os tipos de firewalls mais conhecidos que tem no mercado hoje, beleza? E meu site para quem quiser acessar e visualizar alguns cursos que aqui Treinamentos fornece, tá? Galera, só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado. Espero que eu tenha fornecido e agregado qualquer tipo de informações aí para vocês no dia a dia e vocês verificarem o quão é importante um firewall bem configurado. Beleza? Um grande abraço.